pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Polizel e hoje o nosso tema vai ser a influência das condições climáticas na produção agrícola. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tenho aqui comigo hoje o professor Fábio Marim. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com vocês no SoloCast. Muito bom. Vou falar um pouquinho do histórico profissional do professor. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc USP, com mestrado e doutorado em agronomia pela mesma instituição. Realizou pós-doutorado na Flórida e em Nebraska, Lincoln, nos Estados Unidos. Foi pesquisador da Embrapa, professor da PUC Campinas e da FGV Agro. É professor associado na área de agrometeorologia e modelagem agrícola no Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc USP. Coordena o sistema Tempo-Campo da Exalc, voltado à previsão de safras e análise dos impactos climáticos em culturas como soja, milho e cana-de-açúcar. Atualmente, é presidente da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia e coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas Agrícolas da Exalc. Então, professor, para a gente começar aí esse tema tão relevante dos últimos anos, né? A influência aí das condições climáticas na produção agrícola. Eu acho que seria interessante a gente entender por que o clima é considerado um dos principais fatores limitantes, então, da produtividade agrícola no Brasil. Comenta um pouquinho com a gente sobre isso. Com o maior prazer. Enfim, essa pergunta, eu tenho respondido essa pergunta várias vezes, assim, sabe? Tenho falado muito sobre esse assunto e desde que eu estava na graduação, eu trabalho com essa parte climática, né? E a minha resposta para entender por que o clima é um fator limitante da produção é porque talvez seja o tema que o engenheiro agrônomo menos sabe. Entendeu? Porque é uma coisa interessante da gente comparar. E até pegando que nós estamos falando do SoloCast, vou até fazer um paralelo com o departamento de solos lá da Exalc, que é um dos principais departamentos que a gente tem na instituição, porque o clima e o solo, na minha visão, eles são mais ou menos primos irmãos, porque eles refletem o meio físico da propriedade agrícola. Ok? E quando a gente está pensando em solo, a gente tem uma ênfase muito grande, tanto que lá no departamento a gente tem um departamento de solos, ok? Com, sei lá, 20, 30 professores do mais alto gabarito, que tem um programa de educação continuada que é o Solo Agro, né? Que tem o SoloCast aqui, enfim, tem uma estrutura muito forte de pesquisa e ensino. O departamento de solos tem 7 ou 8 disciplinas obrigatórias no curso de graduação em Engenharia Agronômica da Exalc, e isso reflete mais ou menos a média. Eu estou usando a Exalc, obviamente, porque a gente trabalha lá, né? Mas isso reflete mais ou menos as condições normais de um curso de agronomia do Brasil. E quando a gente vê a parte de clima, que ela faz, que na nossa visão é até mais importante que o solo na explicação da variabilidade da produção, o engenheiro agrônomo tem apenas uma disciplina e a escola tem apenas 2 professores. A gente tinha 3 professores, o principal professor morreu de Covid em 2021 e não foi contratado do professor na área dele. Entendeu? E isso reflete assim, o esforço de 20 ou 30 professores estudando solos, isso faz com que a área se desenvolva muito rápido. Em comparação, se você tem apenas 2 trabalhando, eles não conseguem, por mais competentes que eles sejam, por mais interessados, esforçados que eles sejam, é impossível você conseguir competir. E isso é a realidade do agro brasileiro. Então, os estudos revelam que o clima explica mais ou menos 50%, entre 45% e 50% da variabilidade da produção. E esse engenheiro agrônomo que vai trabalhar na agricultura brasileira não sabe absolutamente nada ou sabe muito pouco. Okay? Porque aí também entra um outro aspecto do perfil do engenheiro agrônomo brasileiro, que ele é muito pouco afeito às ciências exatas, não gosta de cálculo.
Então, foge do cálculo. Gosta muito de biológicas, gosta de temas mais conceituais. E a agrometeorologia, ela é uma ciência exata. Ela se baseia muito na física, na fisiologia também, mas ela carece muito de cálculos para que ela se consolide como tecnologia, que ela possa chegar ao produtor. E o nosso engenheiro não gosta disso. Então, assim, eles fazem isso. Eu, da minha parte, ofereço outras 3 disciplinas optativas. A gente até consegue um número razoável de alunos, mas é óbvio que dos 200 alunos de engenharia agronômica, a gente está oscilando. Uma delas tem 60, 65 alunos, uma outra tem de 30 a 40, e a outra, que é mais cálculo, tem de 10 a 15 alunos nessas optativas. Então, assim, é meio que uma história em que a gente vê o rabo abanando o cachorro. Entendeu? Uma coisa super importante que não tem relevância dentro da formação desses profissionais. Quando eles vão trabalhar, isso aparece lá. Eles não sabem trabalhar, eles não sabem analisar, eles não sabem o que fazer. Então, assim, a gente fala assim, mas não tem o que fazer. Nossa, tem muita coisa para fazer com o clima. Tem muita coisa para fazer com o clima. Para se antecipar aos eventos que estão acontecendo, você conseguir saber se eu estou indo para uma safra difícil, uma safra média ou uma safra muito boa, e se eu posso correr mais riscos ou não, como é que vai ser. Tudo isso a gente consegue antecipar. A gente consegue dar indicações de manejo para esses produtores, falando assim, agora é a hora de aplicar esse produto ou não aquele, ok? Tornando mais eficiente o manejo agronômico. E ao final da safra, a gente tem uma série de dados de aprendizado em que a gente aprende com o dado da safra. Qual foi a minha eficiência? Eu tô andando para frente ou estou andando para trás em termos de manejo? As tecnologias que eu estou empregando estão sendo eficientes ou não? O nosso engenheiro agrônomo, pela falta de chance que nós, professores, temos de poder trabalhar com eles, eles não sabem isso. Entendeu? Aqueles que fazem a disciplina optativa até conseguem uma base um pouco melhor, mas assim, e nós estamos falando da Exalc, né, que, modéstia à parte, está entre as melhores do Brasil e uma das 5 melhores do mundo. Agora imagine qual é a realidade do agro brasileiro. Entendeu? Sim. Então, assim, resumindo ali a sua pergunta, e me desculpe, né, você percebe que o tema, que eu sou bastante empolgado para falar sobre isso, mas assim, o clima é um fator limitante porque aquele que vai trabalhar no campo não sabe trabalhar com um tema que é essencial. E o nosso discurso interno, dentro do departamento e assim por diante, é que nós precisamos aumentar a ênfase nesse aspecto, entendeu? Para dar conta dessa limitação. Certo. Realmente, então, é algo que precisa ser bastante trabalhado aí dentro das universidades, né, professor? Exatamente. E, assim, nos últimos anos a gente tem observado, então, bastante eventos climáticos, né, cada vez mais extremos. E aí, como que esses fenômenos, então, eles vêm impactando nas principais culturas, né, nas culturas que estão aí, o Brasil está à frente na produção, linkando, então, com essa questão da limitação do conhecimento dos profissionais. Como que isso vem gerando, como que isso está impactando, então, principalmente porque nós tivemos El Niño recentemente, né? Tivemos questões aí de seca, muitas chuvas, enfim. Comenta um pouquinho para a gente, assim, em relação a isso e linkando, então, com essa limitação que você citou agora. Isso é importante que a gente fale disso, e o que está por trás dessa sua pergunta é a temática da mudança climática. E é muito importante que o nosso ouvinte ou telespectador, não sei como se chama, né? Os dois. Os dois. Enfim, que ele entenda onde é que a mudança climática está se encaixando no agro. O que eu vou falar é específico para o agro, então a gente tem também impactos nas cidades, nas doenças, no aspecto de saúde, enfim. E nós vamos fazer um recorte aqui. Então, estou fazendo esse recorte porque a gente não tem conhecimento científico das outras áreas. E se a gente e essa temática da mudança climática, ela suplantou um pouco a questão técnica da engenharia agronômica e ela partiu para um lado político. E nesse lado político é muito importante a gente entender quais são os dois lados. A gente sabe que nós temos um mundo basicamente muito polarizado entre uma extrema direita que nega a mudança climática e uma extrema esquerda que fala que o mundo vai acabar por conta da mudança climática. Entendeu? E na nossa visão, nenhum dos dois estão corretos. A mudança climática é um fato científico, não existe a menor dúvida. A explicação física de que ela existe, de que ela está acontecendo, ela é totalmente comprovada. Isso vem desde a década de 70, então é importante pontuar isso, deixar bem claro. Não existe. Então, a extrema-direita negando a mudança climática é um erro muito importante.
ok? Por outro lado, a mudança climática ela não vai acabar com a agricultura. Entendeu? Ela vai exigir adaptações de manejo para que a gente continue produzindo. E uma palavra-chave nesse processo de adaptação é conhecimento, é informação. A gente precisa falar sobre esse tema para que todos os setores envolvidos na agricultura eles possam estar preparados e atentos para esse novo clima que está se formando. Ele não vai acontecer em 2050, ele está acontecendo agora. Só que é uma mudança bem sutil. E ela é uma mudança que não é de todo negativa. Entendeu? Tem aspectos da mudança climática que vão ajudar a agricultura. Uma delas, muito importante, é a concentração de CO2 no ar. Okay? O CO2 é um gás de efeito estufa, ele é o principal causador dessa retenção de energia que aquece o planeta e causa a mudança climática, mas, por outro lado, ele é um fator extremamente benéfico para as plantas. Atuando principalmente em dois aspectos, aumentando a taxa fotossintética e regulando os estômatos das plantas no sentido que elas economizem água. Então o CO2 é um aliado da agricultura e ele vai amenizar em grande parte o efeito contrário da temperatura, que especialmente para nós, que estamos num país tropical, já temos temperatura muito alta. Então aumentar 1 grau e meio para nós sempre é negativo. Diferente, por exemplo, de um produtor que esteja, sei lá, na Rússia, ou no norte dos Estados Unidos, ou no Canadá, para ele 1 grau vai ajudar. Então, na agricultura também, a mudança climática não é negativa para todo mundo. Mas para quem está na zona tropical do globo, isso realmente não vai ajudar. Então, assim, resumindo a história, a gente tem o CO2 nos empurrando um pouquinho para cima e a temperatura empurrando um pouquinho para baixo. Aí sobra uma questão fundamental, que é onde a gente tem o maior nível de incerteza, que é a chuva. O que vai acontecer com a chuva? O que os modelos, e aí tem um grupo chamado CMIP6, a gente chama do inglês, né? Eles geram modelagens assim, com muitos modelos assim, para o futuro, e o que a gente consegue depreender é que as chuvas vão se tornar mais escassas, especialmente na época do ano aqui no Brasil, que já são mais secas. Okay? Então, especialmente se a gente pega o milho safrinha, ok? Então essa chuva deve encurtar um pouco mais e com as temperaturas mais altas a demanda hídrica deve ser maior nos períodos de maio, junho, julho, agosto. Então quem é que são os principais as culturas que merecem mais atenção? As perenes, ok? Cana-de-açúcar, pastagens, cafezais, pomares de citro, sofrendo tanto com alta temperatura como o estresse hídrico mais acentuado. E as culturas que chegam nesse período, como o milho safrinha, por exemplo, semeado entre janeiro, fevereiro até o comecinho de março, ele pode esticar até os meses de junho e julho. Esse final do ciclo do milho também precisa receber mais atenção. As pesquisas que a gente faz também, falando em milho, eles revelam que pelo fato da gente ter mais temperatura, deve haver uma redução no ciclo dessas culturas, que dependem muito de um aspecto que a gente chama de graus-dia. Okay? Então, e isso é um trabalho muito importante para as empresas de melhoramento genético, para que elas estejam atentas a isso, para poder construir materiais genéticos com maior constante térmica, com um ciclo térmico um pouco maior para poder compensar esse aumento. Okay? E assim como a gente está lá pesquisando milho, já fizemos pesquisas com soja, com cana, finalizamos uma pesquisa com pastagens agora, e tudo isso publicado em revistas assim, bastante importantes do mundo, ou seja, que tem uma validação científica, nos mostram mais ou menos esse cenário. E uma coisa assim, que eu gosto de falar para o produtor que às vezes está muito preocupado, né, porque a gente tem um certo alarmismo sobre esse aspecto, entendeu? Colocando muito medo no que vai acontecer. A mudança climática ela acontece desde, sei lá, de 1960, 1970, quando a gente começou a consumir combustíveis fósseis de uma forma muito forte no mundo, para manter a economia do mundo funcionando e crescendo. Então ela já existe. E se a gente pegar as curvas de produtividade da soja, elas vêm aumentando desde então. Então vejam só, a gente é capaz de lidar com isso, ok? Só que a gente precisa conversar sobre esse assunto, a gente precisa fazer o diagnóstico de quais são as bases técnicas para que as empresas de insumo, o setor privado, o setor acadêmico, onde a gente se inclui, os produtores, eles estejam todos observando essa mudança pela qual a gente está passando e possam se preparar. E por que eu falo bastante em adaptação?
porque eu não vejo possibilidade no curto prazo da gente mudar esse cenário de que a mudança climática continue. Por quê? Porque se a gente pega as curvas de consumo de petróleo, de carvão e gás, que são os 3 principais fatores, esses 3 a gente está falando de 80% a 90% do problema. Ok? Falar, a agricultura tem problema, a agricultura causa um problema, mas é 1 ou 2%. Sei lá, enfim, a gente fica às vezes prestando atenção assim, em aspectos, mas enquanto a gente não resolver o problema da matriz energética mundial, a gente não resolve esse problema. E digita no Google, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, só digitar no Google consumo de petróleo e você vai ver o gráfico, ele só aumenta. Então, assim, a gente tem que se preparar para conviver nesse novo clima, porque a gente não consegue ver no curto prazo uma outra matriz que vá substituir, que isso resolveria o problema. Tá bom? Olha, essas informações para mim, muitas delas são bastante novas, professor, eu acredito que para os nossos ouvintes também. Então, é muito importante falar, né, sobre a questão das mudanças climáticas em relação a esses eventos extremos, né, climáticos que estão acontecendo. Agradeço muito, né, por trazer essas informações para nós, acredito que o pessoal também que nos ouve está muito interessado em saber um pouco mais, né? Eu queria agora que você nos contasse um pouco sobre o sistema Tempo-Campo, né? Que é vocês têm até um canal, né, no YouTube sobre isso. É muito interessante, quem não conhece, acessar, né, para ver como que funciona ali. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como funciona na prática, né, esse sistema e de que forma ele tem auxiliado os produtores e as empresas na tomada de decisão. Exatamente. Voltando lá na nossa primeira pergunta, de que existe muita tecnologia disponível, a gente já desde que... Eu cheguei na Exalc em 2013, depois de um período relativamente longo na Embrapa, e a Exalc tem um braço de extensão que é a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, que é a FEALC. Okay? Então, a gente, junto com a FEALC, a gente criou o Tempo Campo e passamos a prestar assessoria para as empresas que percebiam essa necessidade no sentido de minimizar esses riscos climáticos e poder lidar de uma forma organizada e profissional com essa questão agrometeorológica aí. Então, entre várias iniciativas que o Tempo Campo tem, enfim, a gente tem muitos alunos ali trabalhando, a gente pode formá-los nessas tecnologias. A gente grava um vídeo todo mês com a TV USP e coloca, tanto a própria Exalc coloca no site da Exalc e a gente coloca num canal particular chamado Canal do Professor Fábio Marim, que está aberto, então você pode acessar pelas 2 vias. Todo dia 1, 2 ou 3 do mês sai uma previsão para o mês em que a gente faz uma análise vendo o que está acontecendo, a gente pega todo o Brasil, tenta fazer um vídeo ali de 5 a 10 minutos, mais ou menos, então obviamente que ele é bem resumido, né? Mas a gente tenta trazer alguns insights importantes para os produtores, para eles saberem, olha, eu estou me aproximando de um evento complexo aqui, ou devo me preparar para isso, devo me preparar para uma outra condição, ou ao contrário, temos um ano um pouco melhor, ok? Então é uma análise ali na melhor ciência possível, ok? Tentando trazer uma antevisão, e a gente faz isso para os próximos 3 meses. Então a gente traz uma análise do trimestre. Não podemos chamar de previsão, porque a previsão ela se restringe a mais ou menos 7 dias, ok? Mas a gente chama de cenários climáticos, onde a gente traz uma discussão sobre como é que são as tendências de temperatura, as tendências de chuva, o que essas principais culturas que estão no campo naquela época elas podem esperar, e também as tendências de El Niño e Laninha, tentando sempre trazer o que isso pode impactar as diferentes regiões. E sempre que possível a gente traz algum insight, até às vezes envolvendo a mudança climática. Algum acontecimento que aconteceu, sempre no finalzinho do vídeo, falando, olha, aconteceu um evento, olha só um exemplo do que nós estamos falando, olha aqui um produtor que aconteceu isso, ou um dado climático que alguém nos envia, a gente compartilha lá, tentando ilustrar um pouco esse comentário mensal. Que bacana, professor. Então, é um projeto de extensão da universidade, exatamente, é isso? É um projeto de extensão da universidade que tem um canal de vídeo, ele tem assessoria para as empresas, tem um boletim que sai no site da Exalc, um boletim escrito, descrevendo como é que estão as condições climáticas para todo o Brasil, quais foram os principais fatos e como isso está impactando o preço, como isso está impactando a oferta, o que a gente pode esperar para a próxima safra.
Enfim, e tudo isso tocado por alunos. Que bacana. E se você não conhece, então, esse projeto do professor, né, que o professor está à frente, acesse aí para que, quem sabe, né, ajude na produção, na produtividade aí de quem está nos assistindo. E eu queria entender também um pouquinho, na sua visão, professor, como que o agricultor, então, ele pode se preparar, né, com todas essas informações que você nos passou até agora, mas como que ele se prepara melhor para lidar com a variabilidade climática? Ele está acostumado a fazer uma rotina ali no campo dele, ele está acostumado a ter certas atitudes ao longo da safra, do cultivo que ele faz, mas vem aí um evento que vai ter uma variabilidade climática muito grande, né? Vai alterar muito. O que ele pode fazer, né, na prática, para que não sofra tanto, né? Algo que ele não estava esperando e vai acontecer. Então, você falou, né, que nos próximos anos vão ter algumas mudanças aí justamente por conta das mudanças climáticas. Mas o que ele pode fazer, né? Não como uma previsibilidade aí, como você comentou, com o trabalho que vocês fazem no sistema do tempo-campo, mas o que ele pode fazer, então, com práticas e tecnologias que estão hoje sendo utilizadas aí no agro? Então, a gente pode dividir esses serviços agrometeorológicos atuando em 3 fases. A primeira é a fase de previsão, desde a previsão de chuva até a previsão de safra. Okay? Então, ele consegue já, a partir do momento que ele simulou, ele já consegue ter uma antevisão de qual vai ser a colheita dele. Se ele já sabe qual vai ser a colheita, e às vezes a gente, por exemplo, oferece esse suporte às pessoas que estão participando do projeto lá conosco, que a gente oferece consultoria. A gente oferece, por exemplo, a visão do Brasil. Fala, cara, eu estou indo num caminho, o Brasil está indo ao contrário. Qual é a perspectiva de preço? E isso oferece meios de que ele possa travar preço, ele possa trabalhar na bolsa, ele possa trabalhar no mercado futuro, reduzindo pelo menos os riscos. Se a condição é muito desfavorável, é lógico que não tem como melhorar, se não for um cultivo protegido ou irrigado. Mas ele consegue se antever e, por exemplo, diminuir seus custos, diminuir seu risco, diminuir a sua exposição, ok? Já sabendo que ele está indo para uma safra ruim, ok? Certo. Quando ele já está com a safra no campo, a gente chama isso de informações de tomada de decisão imediata. Eu preciso aplicar insumos, por exemplo, eu devo aplicar, e muitos insumos, conhecendo o princípio ativo e a função que ele faz nas culturas, a gente consegue receber. A cultura está apta a receber. Então, a gente, por exemplo, recomenda níveis de eficiência daquele insumo. Olha, é uma boa época. E o produtor pode ver o mapa da propriedade e também ver que tem talhões mais aptos e talhões inaptos. Nos inaptos, talvez eu não deva colocar, porque eu vou gastar na operação, com diesel, com máquina ou com avião, ok? E aquele produto não vai conseguir agir como está descrito na bula, porque a planta não está apta a receber, ok? Ou você não tem a incidência de uma praga, uma doença ali naquela região. Mas outras regiões a gente tem. Então, você consegue mostrar espacialmente para ele quais são as regiões mais frágeis e onde você vai ter o melhor retorno do seu investimento. Ok? E, no final, a gente tem os dados de aprendizado. Ok? São dados, por exemplo, em que a gente consegue separar o que foi efeito do clima do que foi efeito do manejo. Porque nem tudo que acontece na propriedade é climático. E a gente consegue quantificar, por exemplo, num ano de produtividade negativa, em que a gente perde produtividade, o clima pode ser responsável por 5% dessa perda, mas a queda pode ter sido de 15%. Esses 10% de diferença não são climáticos, ok? E tem alguma coisa que está travando a sua produtividade. E a gente chama isso de fatores limitantes da produtividade, ok? Esses fatores que causam a redução da produtividade estão associados a aspectos de manejo, controle de praga, controle de daninha, controle de compactação de solo, manejo de fertilidade do solo e assim por diante. E é curioso dizer isso, porque sabe quem são os nossos principais clientes? São as grandes empresas. Olha
Olha só. São as grandes empresas, elas procuram muito pelo serviço, porque normalmente eles têm várias fazendas pelo Brasil e eles precisam desse tipo de serviço, especialmente o dado de aprendizado. Eles atuam muito na previsão e no dado de aprendizado, no começo e no final da colheita. Okay? No começo, para fazer o orçamento e calcular os seus custos e alocar o recurso dentro da empresa, falando, nós estamos indo para uma safra boa ou nem tão boa, vamos expor mais ao risco ou menos. E no final, para ver quem está trabalhando melhor ou não. É como se a gente desse uma nota para a operação daquela fazenda, entendeu? Falando assim, olha, a produtividade subiu, mas essa subida veio do clima. Falei, então isso não é tecnologia. Então eles fazem uma avaliação e também tem uma outra coisa, eles testam as tecnologias. Ok? Imagine que uma determinada unidade produtiva está mudando o sistema tecnológico de produção. Será que aquilo está trazendo ganho mesmo? E você consegue ver nos coeficientes que a gente tem no Tempo Campo. Tanto o CPC, que é o coeficiente de produtividade climática, como o CPM, que é o coeficiente de produtividade do manejo. É essa separação que a gente oferece para eles. Algumas empresas, só para exemplificar, inclusive pagam um bônus para quem tem o coeficiente de produtividade do manejo maior do que X. Ou seja, o trabalho está sendo tão bem feito no campo que a cultura rende mais, ela não fica exposta ao clima, ela se torna mais resiliente e nos anos bons ela rende mais do que o clima ofereceu. Que interessante, professor. Parabéns, né, pelo trabalho que vocês realizam aí dentro da Exalc de forma extensiva. Isso é muito importante, né, professor? Levar isso, o conhecimento que está sendo feito dentro da universidade para o produtor, né, para que as empresas possam aplicar isso no campo, e vocês têm feito isso de forma excepcional. Realmente, parabéns aí pelo trabalho. Para a gente ir finalizando, professor, essa conversa está realmente muito engrandecedora, né? O pessoal realmente deve estar aí bem interessado no nosso papo. Mas eu queria saber como que você enxerga, né? Principalmente que você citou as limitações de conhecimento de agrometeorologia pelos profissionais que a gente tem no Brasil, mas como que você enxerga o papel da agrometeorologia, o conhecimento sobre esse aspecto, né? Sobre tudo o que o profissional deve saber, e especialmente diante desses desafios de mudanças climáticas globais, né? E qual que seria, então, a solução em relação a essa limitação? E o que você acredita que seria possível de ser modificado ao longo dos próximos anos para que esse conhecimento chegue, então, aos profissionais que a gente tem no Brasil? Eu acho que a resposta para a sua pergunta é a gente precisa de uma mudança estrutural, entendeu? A gente precisa de uma mudança estrutural. Até no começo da nossa conversa, quando eu mencionei que o rabo abana o cachorro, eu até esqueci de mencionar do porquê que é assim. E a razão para isso é que o clima não tem uma indústria por trás, como tem os solos, como tem talvez os outros departamentos, entendeu? Que já tem uma indústria formada que emprega muita gente, então você vê que os profissionais eles vão para aquela área já numa perspectiva de conseguir um bom emprego, de permanecer atuando naquela área. O clima é relativamente novo. Apesar do conhecimento climático ser antigo, a oferta de serviços, a mudança climática é um grande apoio, porque a mudança climática se disseminou para toda a população, então as pessoas passaram a prestar atenção no clima, ok? Mas a gente precisa reforçar a forma como o profissional de agronomia é formado. Ok? Então, eu acho que vem lá de trás, e isso a gente entende que é uma mudança importante, demorada e tal. E um dos meus papéis aqui ao longo da minha carreira, eu já passei da metade da minha carreira, né? Mas talvez eu tenha aí mais uns 15 anos de trabalho ainda, é continuar divulgando esse aspecto. Entendeu? Que se a gente não tiver mais tempo de formação para que esse profissional saiba lidar com essa temática, voltando, que explica a maior parte da variabilidade, ok? Então, assim, a coisa mais importante é que o profissional menos sabe, ok? Então, por isso que eu digo que nós temos uma mudança estrutural. Enquanto a gente não tem, aí vou aproveitar e fazer uma propaganda do Solo Agro, né? A gente pode corrigir isso para os profissionais já formados através de cursos de educação continuada, entendeu? Como vocês têm aqui. Ok? A gente com muito prazer dá aula lá e exatamente essa visão a gente leva lá para chamar a atenção dos alunos, para dividir com eles e mostrando como essas tecnologias são calculadas. É lógico, o tempo também é limitado, mas dentro desse tempo que nos é dado, a gente tenta aprofundar e trazer um pouco
mais de conhecimento. O conhecimento talvez seja a palavra, ok? Seja na universidade, seja depois dela, mas a gente precisa conversar mais sobre esse tema e os nossos profissionais precisam ter melhor formação. Excelente, professor. Então fica o convite, né, para os nossos ouvintes aí que ainda não fizeram alguma especialização que a gente tem. Acessem o nosso site, que é www.soloagro.com.br e vejam os nossos cursos, né? E quem sabe vocês não vão se tornar alunos do nosso professor aqui, professor Fábio Marim, que vai ensinar, então, o conhecimento sobre agrometeorologia e tudo relacionado ao clima, que é algo que, como ele mesmo citou, está em falta nos nossos profissionais de hoje. Então, fica o convite e também acessem as nossas redes sociais, que a gente sempre tem aí temas importantes como mudanças climáticas, @soloagro com 2 L's. Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais pessoal da vida, não do professor Fábio Marim, do Fábio. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. No Porteira Aberta de hoje, então, a gente vai entender um pouquinho o que o Fábio faz fora da profissão, né? Fora da universidade, fora das aulas, da extensão ali dentro da universidade. Comenta um pouquinho com a gente o que é o seu descanso fora do momento profissional, né? Você conversou comigo antes um pouquinho e falou que tem aí uma família grande. Como que é esse momento aí de descontração nos seus momentos de descanso? Sim. Eu tenho uma família um pouco atípica para os tempos atuais, né? Eu tenho 4 filhos com a mesma esposa. Que legal! Somos casados há quase 30 anos, casei bastante jovem. A gente se encontrou ali no final da adolescência e, enfim, temos uma vida bastante feliz juntos lá. E vocês imaginam que uma família de 4 filhos tem emoção todo dia, né? Sim, com certeza. Então tem gente que faz esporte radical e eu falo, cara, eu não preciso de nada disso, não sinto falta de nada disso. Eu não tenho monotonia. Enfim, eu tenho filhos ali já na fase dos 25 até uma filhinha de 5 anos. Olha. Então nós temos uma diversidade ali de experiências em casa bastante grande. Então, assim, a vida doméstica é bastante rica, vamos dizer assim, né? Tem as namoradas, os filhos, a gente gosta muito de almoçar os domingos juntos, ficar ali. Eu, assim, né? Ainda sou, né? Sou um apaixonado por futebol, adorava jogar futebol, mas já há muitos anos tenho um problema muito sério de joelho e não consegui mais voltar. E aí troquei pela natação, aprendi a nadar já depois de velho, fui nadar e o joelho também não me deixou, troquei pela bicicleta, não consegui mais pedalar. Eita. Agora, então assim, estou ficando cada vez mais sedentário, né? Só não sou sedentário totalmente porque ainda gosto de academia, enfim, gosto de fazer musculação e tal. Faço bastante exercício em casa também. Que é importante. E isso é uma coisa relativamente recente, né? Até vou falar isso porque se a minha mulher ouvir isso, ela vai falar, isso não é verdade, né? Mas isso tem mais ou menos um ano e meio que eu descobri a academia e tenho frequentado ali. E uma coisa assim também que eu gosto, que eu falo para meus alunos, eu gosto de novela, entendeu? Olha. Eu gosto de novela. Assiste novela. Eu assisto novela. Não assisto todas porque tem umas que são muito chatas, mas quando eu acho uma novela boa, eu gosto de assistir novela também. Então, uma horinha ali à noite, assim, quando eu acho uma novela, eu assisto. Gosto muito de ler também, enfim. E tem um problema muito sério, né? Que eu adoro o que eu faço, adoro o meu trabalho na Exalc. Isso nos faz, às vezes, trabalhar mais do que devia. Leva mais coisa para casa. Leva mais coisa para casa, mas isso não me cansa. É curioso dizer isso, né? Eu gosto muito da ciência da nossa área, entendeu? Eu gosto muito de programar computador, então a gente se envolve muito com o desenvolvimento dessas tecnologias, envolve todas elas a programação de computadores, né? E eu gosto muito dessa função. E às vezes eu me pego ali no final de semana, mas eu não considero isso um trabalho, apesar da minha esposa reclamar disso. Dela dizer que eu estou trabalhando demais, mas para mim aquilo ali é muito mais um passatempo, assim, um desafio intelectual realmente, e às vezes de poder tá mexendo ali com essa parte mais técnica, né? Que legal.
Muito bom saber um pouquinho sobre a vida pessoal, né, do Fábio, do professor Fábio Marim. Já vamos chegando ao final aqui do nosso episódio, professor. Eu agradeço muitíssimo a sua presença em nome do Solo Agro. É um prazer, né, ter tido essa conversa tão engrandecedora com você. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês. Que ótimo. E vocês que estão nos assistindo, fiquem ligados que nós teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!